Fala, ele tem tudo na paz. Recentemente eu postei a parte 1 desse manual aqui, ó. Só que como eu ainda tô voltando com o canal, eu só consegui um recap de 10 minutinhos. E vocês simplesmente julgaram até a minha alma, velho. E pra não ser mais criticado, eu resolvi trazer a parte 2, só que um pouquinho mais longa, né? Eu realmente espero que vocês gostem, então... Receba, caralho! E, mano, sem pensar duas vezes, ele já se rende, filho. Ele não é nenhum maluco de não se render, né? O guarda já fala com os amigos, mandando tirar o bloqueio da estrada. E o prota percebe que eles são do exército e pensa que provavelmente teve rebeliões pela cidade, se perguntando se uma tal de Zhongli estava bem. O guarda dá um esporro no prota, falando que é muito perigoso andar por ali sozinho. E ele responde que apenas estava procurando comida para sua pobre irmãzinha. E aproveitando a oportunidade, ele pergunta como que estava a situação da cidade. Mas antes que ele pudesse responder, o seu colega fala que a área B estava sendo atacada por gatos mutantes. O soldado avisa que se ele precisar de recursos, é melhor ele ir para um lugar que o governo usa como compra de suprimentos. E que a cidade, ela já não é mais segura. Então Protoss segue, enquanto é acompanhado por um esquadrão inteiro. Durante o caminho, ele pensa que realmente deve ter muitas feras por aí, e que ele vai aproveitar essa viagem para passar na casa da Zhongli, mesmo eles tendo terminado há poucas horas. E meu amigo, só toma cuidado para você não ver o que não quer, tu vai ficar traumatizado, olha. O Prota chega em uma cidade completamente devastada pelo caos. E mano, enquanto ele passeava pela cidade, ele inventou de botar no rádio, e você só ouvia roubo ali, defunto aqui, sei lá o que ali, tudo mostrando que a cidade estava um completo caos. Mas ele não tava nem aí, mano. E quando ele olha o retrovisor, ele vê uma viatura, e ao lado uma ambulância socorrendo uma mulher que estava com uma doença pulmonar, causada por intoxicação alimentar. Um dos médicos manda prepararem a insulina, mas pelo visto, eles já estavam sem nenhuma no estoque, e que agora a única coisa que a esperava era a morte. A cena muda para uma mulher clamando pelo seu marido. Ela tenta mantê-lo acordado, o pedindo para aguentar firme, e que o hospital era logo ali, mas ele fala que a essa altura não tem mais nenhuma cama disponível no hospital e que ninguém estava nem atendendo o telefone de emergência. Pelo visto, o hospital tá um verdadeiro caos. Eles não estão sendo capazes de lidar com essa epidemia causada por essas plantas infectadas. O Prota então respira fundo, nervoso, achando que não vai ser capaz de proteger a pequena Han Han e assim terminar esse maldito jogo. Então, um guarda começa a gritar, falando que aquele é o lugar que o governo escolheu para compra e venda de recursos. Ele continua gritando, falando que é para entrar na fila e comprar e meter o pé, e que eles deveriam ser pacientes, porque todos têm indicadores de compra. Aqueles com certificados vazios podem comprar 5 kits de arroz e 5 de coloridos e 1 de vegetais. Em frente à barraca do seu Manel tá uma verdadeira bagunça. Geral tá brigando, falando que o outro entrou na fila, um xinga a mãe, outro xinga o papagaio, tem até gente falando que tá na fila há mais de 6 horas. Enquanto que um quarto vazio tem uma mãe junto de sua filha, quase desmaiando de fome. E olhando pro lado, pode até ver uns caras brigando por uma simples batata. Ele então vira a próxima esquina e percebe que a casa da sua ex é virando a próxima esquerda. Mas chegando perto, surge um carro do nada e ele começa a manobrar, tentando não perder o controle. E quando ele consegue parar o carro, um cara abre a porta e sai. Era um maluco completamente suspeito e desconfiado, segurando uma sacola bem pesada. Ele então aborda o nosso Prota, perguntando se ele quer comprar alguns recursos. O Prota fica sem entender, mas o cara diz que viu ele saindo do departamento, mas que não havia comprado nada. E por isso ele tá com diversos mantimentos fresquinhos e com um preço bem mais acessível. O Prota vê aquilo e fala que se ele comer aquilo bem na sua frente, irá comprar tudo. O maluco não entende o que ele tá querendo dizer e fala que pode confiar nele, cara. Ele é um cara de confiança, pô, dizendo que o viu em estado lastimável, quase que sumindo de tanta fome. Mas a única coisa que o Prota faz é mandá-lo parar de bloquear o seu caminho, deixando o cara completamente irritado. O Prota perde a paciência e manda ele cair fora, apontando cano de ferro na cara dele. O cara começa a implorar pela sua vida, falando que era apenas um trabalhador, querendo sustentar a sua família. O Prota fala que se matar ele agora, ninguém vai ligar, então ele é melhor cair fora. Ele ouve e fica quieto. Ele não é maluco de falar alguma coisa com um cara apontando uma arma na tua cabeça, pô. O Prota vai embora e o gordinho só pensa que mais uma vez gastou seu tempo à toa. O Prota anda pela cidade e finalmente chega no apartamento de sua amada. Ele sobe as escadas e bate na porta, enquanto chamava pelo seu nome. Mas ninguém atende. Ele então pega a sua chave, que ficava escondida debaixo do carpete, e entra no apartamento dela, ficando assustado, se perguntando para onde ela poderia ter ido. Ele vasculhou o AP, sem reconhecer o lugar, já que ela sempre foi uma garota limpa, organizada, e nunca deixava seu cafofo desse jeito. Ele encontra umas frutas contaminadas
contaminada junto de uma caixa de remédios. Pelo vistos, são antibióticos da tia Han. Olhando de perto, se pergunta do porquê ela compraria de uma farmácia que é tão mal falada. Ele percebe que a casa não tem vestígios de sangue e que ela nunca comeria comida tóxica por engano. E mesmo que a casa estivesse de ponta cabeça, a fechadura não apresentava sinais de arrombamento, deixando ele encucado, se perguntando por onde ela iria no meio do apocalipse. E rapaziada, eu não quero falar nada, mas o corno é sempre o último a saber, meu irmão. Entramos então na periferia, onde o sistema passa algumas informações. Ele recebeu o olho da realidade, uma recompensa por atingir o nível 1 do abrigo. Agora, todos os objetos e criaturas ao redor são exibidos digitalmente, revelando fraquezas e status em tempo real. Esse abrigo tem uma área de 30 hectares. E pode ser usada a qualquer coisa relacionada à fazenda. O prota bota a mão na massa, pensando que vai gastar todos os seus pontos para melhorar sua fazenda. E numa pose super chat, ele ouve sua irmãzinha o chamar, avisando que alguma coisa está saindo do solo. Quando ele chega, era um pequeno brotinho que estava nascendo, e o prota pede para poder dar uma olhada mais de perto. E o sistema aparece, informando que era uma semente de tomate, que vai terminar de crescer em 48 horas. Ele então fica doido, percebendo que o rank de anti-radiação é exatamente como o sistema havia falado. Mesmo vendo com seus próprios olhos, ele não acredita que essa semente irá brotar em tão pouco tempo, dizendo que agora é só farmar pontos para poder sobreviver a esse apocalipse. A Han Han também fica muito feliz, porque parece que tentaram plantar inúmeras vezes, mas em todas elas as plantas murcharam e morreram, e ela até estava chorando que achava que ia morrer de fome. Mas mano, nunca que isso ia acontecer, filho. Ela tá com o cara mais brabo do apocalipse, meu irmão. O prota pergunta se ela lembra das regras que ele havia ensinado, e como ela não é besta nem é nada, filho, ela dá um berro, falando que não é nenhuma idiota, que nem deveria subestimá-la. As regras nada mais são do que comer apenas o que o seu irmãozão lhe der, sair da fazenda apenas com a permissão do irmãozão e se esconder caso ache algum animal estranho e vigiar o Shao Rei, para ele não comer nada de estranho também. Depois de um tempo, o prota termina de colher a sua plantação e aparentemente ele vendeu 70% e guardou 30% para poder se alimentar. O sistema pergunta se realmente quer reciclar 200 kg de alimento e ele confirma, sem hesitar, recebendo então 2.000 pontos e 3 cenouras medicinais antigas. O sistema anuncia que ele completou a quest de primeira reciclagem, recebendo uma conquista de mestre da reciclagem. E como recompensa, 2 puta robôs escravo com inteligência artificial integrada, meu irmão. O prota fica surpreso, já que não sabia que ia receber recompensas por completar as quests, e pensa que esse robô é muito pequeno e que não deve servir para muita coisa. Mas o bicho já abre um bico enorme, como se estivesse lendo a mente do prota. Ele cai de sua mão e começa a se balançar, completamente puto. E o prota fica se perguntando se essa criatura realmente está conectada ao sistema e se o robô recebe os comandos através de seu cérebro. O robô cresce lâminas e começa a trabalhar rapidamente no feno, e o prota percebe que precisa tomar cuidado com o que pensa, meu irmão. Para descontrair esse clima de apocalipse, o prota então faz um banquete, e a Han Han pergunta se não era melhor eles comerem menos para poder racionar as refeições. Mas com um sorriso no rosto, o prota fala que eles têm uma plantação infinita, então não precisam se preocupar com isso agora, deixando a pequena fofinha Han Han completamente encantada. O prota fala que ela pode guardar para comer em casa, mas se deixar alguém descobrir, ela vai ficar 3 dias sem comer. Como a nossa garotinha é muito esperta, mano, ela parte pro ataque, dando a primeira coxinha de frango para o Shao Rei, como forma de agradecer por estar sempre a protegendo. Mas logo em seguida, ela fica numa bad tremenda, se perguntando se o outro cachorrinho já estava se sentindo melhor. E o prota consola, dizendo que assim que ele se recuperar, vai vir para brincar com ela, e que ela não deveria ir ao sótão, para que assim ele possa se recuperar mais rápido. O prota sobe pro sótão, aonde o Xiao Bai estava trancado e ainda possuído. Mas algo acontece, um alarme começa a soar, informando que havia alguém tentando invadir o local. Ele então aciona a câmera de segurança, que o escaneia e informa que o intruso é um adulto de 42 anos, não está armado e é uma ameaça de nível 3. E quando ele olha pela câmera, a pessoa que estava ali era o seu tio Nan. O prota vai atendê-lo e o tio Nan começa a implorar pela sua vida. Ele pergunta se não tem nenhuma comida sobrando em sua fazenda, dizendo que seus depósitos estão vazios e a comida no mercado está extremamente cara e que ele só precisa de um pouquinho para não morrer de fome. O prota fica desconfortável e com um pedido de desculpas ele fala que tudo o que sobrou de suas plantações foi distribuído pela rede. O tio Nan também pede desculpas, dizendo que não gosta de pedir essas coisas, mas que o entende completamente, agradecendo de qualquer forma. O prota fica com consciência pesada e fala que tem alguns lanches que a Han Han não gosta e que agora vai dar para ele, animando novamente o pobre tio Nan. O prota fala que só tem alguns cup noodles e uns vegetais, mas já foi suficiente para deixar o cara super feliz e quem sabe ter estendido sua sobrevivência ao apocalipse. Olhando de longe,
O Prota fica feliz em ter ajudado, pensando que as coisas estão bem difíceis por aí, e por isso, ele deve usar as suas habilidades para ajudar ao máximo, né? Um certo tempo passa, e a cena muda para o Prota e a Han pelas ruas, e de repente, eles ouvem berros, como se alguém estivesse morrendo. Berros esses que vinham da casa ao lado. Um jovem estava tossindo sangue, provavelmente deve ter comido algum vegetal contaminado. Jovem esse, que era o filho do tio Nan. O garoto não estava nada bem, ele estava precisando de ajuda urgente. O Prota começa a espiar pela janela, e a Han pergunta se ele iria morrer, mas o Prota fala que tudo vai ficar bem, e que ela não deveria olhar aquilo. Ele reconhece esses sintomas, eles realmente são de quando se consome alimentos contaminados, se perguntando como que a comida deles acabou tão rápido. O Prota lembra daquelas cenouras especiais que ganhou na quest, e decide que irá testá-las para ver se realmente funciona. Ele as joga pela janela, assustando eles, que não sabiam o que estava acontecendo, se perguntando quem foi o bastardo que havia jogado aquilo em sua janela. Mas seu filho percebe algo e pede para ele dar uma olhada, e quando seu pai abre a sacola, ele começa a gritar, percebendo que estava cheio de vegetais frescos. O Prota fica do lado de fora, só ouvindo os gritos de felicidade, e aproveitando o sentimento de ter feito a coisa certa. Tio Nan começa a chorar em cima do corpo do seu filho, mas ele segura sua mão e fala que se continuar deitado ali, ele vai morrer de qualquer forma. O que isso serviu para seu pai chorar mais ainda. Como último recurso, ele usa os vegetais que o Prota havia lhe entregado, e com muita dificuldade, o seu filho os mastiga e engole o alimento, dando um berro que deu para ouvir de todo o quarteirão. O seu pai fica assustado, perguntando se estava tudo bem com ele, mas ele se levanta e começa a cuspir sangue sem parar. E aos poucos, ele foi finalmente recuperando a sua cor, trazendo de volta o sorriso no rosto do tio Nan, dando ao Prota mais um gostinho de trabalho bem feito. Mudando a cena, o Prota estava andando pela rua e de repente a eletricidade começa a voltar, o fazendo se perguntar se o sinal também havia voltado. Então ele pega o celular e começa a ligar para sua ex-noiva. Ele fica nervoso, mas infelizmente ninguém atende o telefone. Só que em outro lugar, alguém estava recebendo essa mesma ligação. E rapaziada, pelo visto a noiva do Prota está sendo sequestrada, e os caras pegaram o celular dela e o desligaram. Eles sequestraram a garota e pretendem vendê-la por comida. Só que, mano, pro azar deles, eles não sabem com quem estão se metendo, filho. O Prota está dando umas voltas, e a pequena Han não para de falar sobre o que havia acabado de acontecer, sobre como que o cara estava cuspindo sangue, mas que somente com uma cenoura ele ficou completamente curado, falando que o Prota é incrível, e o Prota fica pensando que essas crianças de hoje em dia, elas têm uma mentalidade muito criativa. Mas, de repente, um vulto passa por cima do carro, fazendo com que o Prota precise dar uma freada muito brusca, e ele percebe que tem alguma coisa no teto do carro. E logo em seguida, uma fera bota a mão no para-brisa, mostrando uma face assustadora. Essa criatura era um morcego mutante que estava sedento por sangue. O Prota então fica desesperado e manda Han se segurar firme, jogando então o carro para cima do acostamento. Mas a criatura continua tentando atacar o Prota, fazendo com que o Prota precise sacar sua arma, atirando então contra a criatura, que acaba indo para frente do carro. E ele enxerga isso como uma bela oportunidade, passando então por cima do animal e o jogando contra uma árvore. Como essa criatura não é um simples morcego que anda por aí, o nosso Prota saca sua arma para poder finalizar essa criatura, atirando bem na tua cara. Ele então desce do carro para poder analisar essa criatura mais de perto e percebe uma coisa bem atípica. Ele identifica que a criatura tem um número de identificação, se perguntando como que aquela criatura chegou ali, como que aquele número apareceu, ou se eles estão casando essa criatura para poder desenvolver novas mutações genéticas. Ele fica completamente em êxtase, tentando saber o que aquilo significava. Ele então começa a se lembrar daquela caixa de remédio que havia encontrado no apartamento, que acaba deixando ele com uma pulga atrás da orelha. Uma tempestade começa a se formar, então eles decidem voltar para casa. Prota então fala para a garota e assistir alguns desenhos, enquanto que ele vai resolver outras coisas. Ele aproveita esse tempo para ir até o porão, onde ele mantinha em cativeiro o pequeno e grande Xiao Bei, que infelizmente ainda estava completamente fora de si. O Prota coloca as suas luvas e respira bem fundo, pensando que tem que fazer isso dar certo. Ele então abre sua janela do sistema e pega uma daquelas cenouras medicinais. Então, com muito lá ele começa a enfiar a cenoura dentro da boca do cachorro, assim tentando retirar as toxinas que estavam dentro, fazendo ele ficar daquele jeito. Ele faz engolir tudo, fechando a sua boca para assim garantir o efeito, torcendo para que aquilo dê certo de uma vez por todas. Afinal, ele não quer que seu grande amigo continue sendo uma besta para toda a vida. Os relâmpagos estão cada vez mais fortes, o que faz a garota ficar muito nervosa, que até grita com seu cachorro, falando que ela não está com medo e que ela está muito corajosa. Para disfarçar o seu medo, ela grita dizendo que com certeza o seu grande irmãozão deve estar apavorado, correndo assim para poder encontrá-lo. Ela o encontra na entrada do porão e começa a andar bem devagarzinho atrás dele, dando um baita
susto. Enquanto ela fazia uma cara de garotinha sapeca, o Prota fica apavorado, pensando que ela não deveria estar ali. Enquanto ela falava que tinha conseguido assustar ele, algo acaba prendendo a sua atenção. Ela não conseguia acreditar no que estava vendo bem na sua frente. O seu grande protetor, que por ironia do destino estava mal, agora não está mais entre nós. O Prota até tenta acalmá-la, mas vê o seu amigo deitado no chão, sem brilho nos olhos, é muita coisa para uma pobre garotinha poder aguentar. Então ela apoia sua cabeça nos peitos do Prota, ignorando completamente o que ele estava falando, caindo aos prantos, implorando para o Prota entregar aquelas cenouras mágicas para ele, para poder salvá-lo enquanto ainda dava tempo. Mas o Prota informa que, infelizmente, as cenouras mágicas não eram suficientes para poder curar a mutação do Xiao Bai, e antes que ele pudesse completar, ela caiu aos prantos novamente, ficando ali chorando em frente ao corpo do seu grande amigo. A tempestade passa e o dia amanhece, e eles estão montando um velório para o seu grande amigo. Enquanto a pequena estava de luto por seu amigo, o Prota olhava de canto, com culpa em seus olhos, pegando em sua mão e dizendo que tudo vai ficar bem, e que ali fora estava muito frio, já era hora de entrar. Quando eles voltam, a pequena Han Han estava encarando friamente a televisão, e mesmo quando o Prota começa a chamá-la, dizendo que a sua comida já estava pronta, trazendo assim o seu prato favorito, ela não se mexeu 1 centímetro qualquer, e preocupado com ela, o Prota pede o pequeno cachorro tomar conta, enquanto que ele vai dar uma volta, pois o sistema já estava lhe informando que era hora de colher a sua plantação. Depois de bastante tempo, ele termina o serviço, conseguindo então 500 quilos de vegetais e 10 quilos de grãos medicinais, aonde ele recebe chuva de notificações, ganhando pontos atrás de pontos. Ele aproveita esse ponto para poder evoluir a sua estufa do nível 1 e logo em seguida para o nível 2. Ele recebe uma notificação. Aparentemente, as suas defesas estão muito fracas, estando apenas no nível 3, aonde aguenta apenas pequenos animais selvagens, sendo assim muito arriscado caso ele seja atacado por criaturas maiores. Ele percebe que isso é verdade, e que ele deve focar mais em sua defesa, aproveitando que ainda tem bastante pontos. Construindo então um muro de nível 2 e fazendo um aprimoramento, adicionando uma cerca elétrica. Como tinha os pontos, ele também pega um radar. Pensando na segurança de sua irmãzinha, ele pensa em pegar alguns guardas para poder protegê-la, e um deles acaba roubando sua atenção, mas essa desgraça custava fucking 3.500 pontos. Só que ele tinha acabado de gastar tudo para poder evoluir a sua fazenda, mas como ele não era idiota, ele teve uma grande ideia. Ele começa a vender todos os grãos que estavam no seu depósito, até conseguir os 3.500 e poder comprar os guardas para proteger a pequena e doce Han Han, sendo um deles um pássaro de nível 1 e um cachorro cão de guarda nível 2. E como o nosso Prota é completamente ansioso, ele começa a testar esse pássaro, que mais parece um daqueles caça do exército, que tem uma precisão totalmente absurda, fazendo com que o Prota tenha simplesmente um sniper voador com uma mira surreal. Ainda nos testes, ele começa a medir a força do seu cão de guarda, o mandando atacar uma rocha bem na sua frente. Ele começa a carregar uma espécie de canhão de energia de dentro de sua boca, que simplesmente transforma aquela pedra em poeiras, deixando nem um simples pedaço para poder contar a história, deixando o Prota incrédulo, sem acreditar que agora ele tem uma defesa tanto aérea quanto terrestre totalmente absurda e fora do normal. Voltando então para Han Han, ela estava encarando a televisão, mas algo chega ao seu lado, e era nada mais, nada menos do que um novo cão de guarda, e o Prota fala que o pegou para poder segui-la e protegê-la por todo o canto, e também fala que ele precisa de um nome, não é? E o que ela achava de Xiao Bai, que era o mesmo nome do seu cachorro que morreu. Cara, o nosso Prota simplesmente formou muita aura, velho. Ele adotou um cachorro de metal para poder substituir o cachorro endemoniado para assim poder proteger a sua irmãozinha. Mano, o cara é foda, pô. O cara é foda. A cena mudou para aquele prédio daquela farmácia Tianhan, que é a fabricante daquele remédio que o Prota tinha achado suspeito. O estagiário estava apresentando um relatório para o CEO, dizendo que os dados do número 7 estão muito bons, dizendo que até consegue perfurar aço de 5 milímetros. Falando também que o vice-presidente não vai mais tolerar os fracassos dele. O chefe se senta, revelando que seu nome é Liang Tanyu, e ele era o gerente dessa empresa. Ele então fala que ela é um peixe pequeno e que não conhece tanto sobre o mercado, falando também que seus projetos foram feitos secretamente, e se ela quiser investigar eles, ela vai ter que saber por onde começar. O chefão então manda o seu estagiário falar com um tal de Shen Nan, para ele ficar de olho nessa mulher, e que ele não quer de jeito nenhum
nenhum que ela estrague os seus negócios. E assim que o secretário sai da sala, ele se vira, abrindo um sorriso maléfico, pensando que encontrou um verdadeiro tesouro. Do lado de fora, a vice-presidente Ren está procurando pelo gerente, porém uma funcionária dele fala que não estava lá, pedindo para que não entre no escritório, mas ela ignora todos os seus avisos e entra totalmente furiosa na sala do gerente. Ela está totalmente fora de si. Ela começa a reclamar com ele, dizendo que como um gerente de empresa farmacêutica, é obrigação dele cooperar com doações de equipamentos e medicina para outros hospitais, não ficar investindo somente em pesquisa e experimentos em animais. E mesmo ela estando furiosa, o cara simplesmente fica zen e fala que esse não é um lugar apropriado para ela poder agir assim, mas que respondendo a sua pergunta, ele é um cara de negócios. E um cara de negócios sempre olha pro lucro, não importando as circunstâncias. Tu é babaca, pô. Tu é babaca, meu irmão. Ele percebe que ela não entendeu direito e completa dizendo que ambos são acionistas dessa empresa e que recebem bons dividendos dela. Então, a pede para imaginar o quão gratificante seria se ambos conseguissem desenvolver uma solução para esse problema. Ela dá um sorriso sarcástico, perguntando se realmente ele teve avanços na pesquisa. O seu colar começa a brilhar e ela pensa que nem mesmo o governo conseguiu avançar na eficácia dos remédios e que ela precisaria verificar isso com seus próprios olhos. Com uma cara de cínico, o gerente fala que para eles conseguirem uma maior agilidade, eles teriam que trabalhar juntos e investir todas as suas forças nesse projeto. Ela não consegue confiar nele, mas ele dá uma chance, dizendo que por enquanto está sem tempo, mas que mais tarde vai dar uma passada no laboratório, e ele diz que já até preparou uma equipe perfeita para poder fazer a sua escolta. Pelos corredores, o funcionário da vice-presidente fala que ela ficou pouco tempo na sala do gerente e que por isso a equipe técnica não conseguiu vasculhar o tanto que esperavam, mas que provavelmente a sala secreta estava no laboratório. Pelo visto, eles capturaram um dos cientistas do gerente e ela pergunta se conseguiram alguma coisa com isso. O cara disse que não, mas que pelo menos conseguiram o cartão de acesso, deixando o vice-presidente bem feliz com a informação. Um dos membros da equipe entrega o cartão para ela, que fica com um brilho nos olhos, dizendo que se a passagem não é por lá, onde mais seria? A vice-presidente chega no laboratório e um homem a aborda, dizendo que Liang havia pedido para que ele a acompanhasse e mostrasse o lugar. Ela concorda e fala que apenas vai checar o progresso do projeto. O cara leva ela para a baia de experimento de número 7. Ele fala que essa criatura teve a força aumentada em 10 vezes, que ao contrário dos outros experimentos, ele não ficou cuspindo sangue, porém ainda representava um alto risco. Um dos cientistas chega desesperado, procurando pelo doutor, e começa a sussurrar em seu ouvido. Claramente, ele não ficou nada feliz com o que havia acontecido. Eles começam a sussurrar entre si, e o cientista começa a implorar, falando que ele precisava ir. E de fundo, podemos ver a vice-presidente bastante feliz com a situação. O diretor do laboratório começa a pedir desculpas, falando que aconteceu uma emergência e que infelizmente ele não vai poder acompanhá-la nessa visita, mas queria pedir para que algum cientista a acompanhe. Ela falou que estava tudo tranquilo, que apenas estava fazendo uma visita de rotina, que iria dar uma andada pelo local e depois ir embora. O diretor fala que isso é contra as regras, mas a vice-presidente pergunta o que poderia acontecer de demais ali. O lugar era completamente monitorado e ele deveria ir logo para poder resolver esse assunto tão importante. O cientista continua pressando ele, por causa disso eles metem um pé dali, deixando a vice-presidente sozinha. Ela ativa a escuta do seu fone, que entra em contato com a equipe técnica que estava do lado de fora do local, que recebe o sinal para poder agir. Ele hackeia as câmeras de segurança, bloqueando elas, dando oportunidade para a vice-presidente poder vasculhar o local. A equipe técnica pede para ela olhar o canto norte do local, pois aquela parede era oca e possivelmente era uma porta de pressão. Ela encontra uma máquina para passar o cartão do cientista que eles sequestraram, e uma porta se abre, revelando a parte obscura daquele laboratório. A vice-presidente fica sem acreditar. Eles finalmente conseguiram encontrar o segredo do diretor. A equipe técnica pergunta como que estava a situação, e ela fala que era pior do que ela pensava. Eles perguntam se vai precisar de alguma intervenção, como chamar o exército, chamar os guardas, alguma coisa, mas ela apenas pede para eles aguardarem alguns minutos. Pelo visto, aquele bastardo do diretor estava fazendo testes e experimentos em seres humanos, e violavam todos os seus direitos. A cena então muda para um grande milharal, onde o Prota está pedindo ajuda da pequena e grande Han, para eles poderem finalizar logo aquele trabalho e poderem ir almoçar. Ela fala que vai ajudá-lo e que tá doida pra comer esse saboroso milho. Ele então começa a zoar ela, falando que já é tão cedo e mesmo assim já está morrendo de fome. Então o Prota pergunta se por acaso ela ia querer comer um saboroso milho grelhado, e para sua surpresa ela topou a ideia. Enquanto ele está preparando um delicioso milho com manteiga, ela fala que está preocupada, pois se ela continuar comendo assim, ela iria engordar e virar uma porquinha. O Prota pensa que realmente seu apetite aumentou muito nesses últimos dias, mas quando ele vai falar com ela, ele diz que esses vegetais têm atributos
atributos físicos especiais, nutrientes que são necessários para ela, já que é uma garota que está na fase de crescimento. E que mesmo que ela continue comendo bastante dessa forma, ela não iria engordar, mas sim ficar cada vez mais forte. Ele pensa que apenas 5 dias comendo esses vegetais que são anti-radiação já foram o suficiente para aumentar e muito os seus atributos. Começando a pensar até que se ela continuar comendo desse jeito, ela vai virar uma Barbie King Kong. Mano, olha as coisas que o Proto tá pensando, velho. Ela começa a comer o milho e fala que aquilo estava maravilhoso e que ele deveria comer logo para não esfriar. Mas algo os interrompeu. Uma janela do sistema informa que havia visitas. E o Proto se pergunta quem que seria essas horas. Quando ele olha o olho mágico, era um tal de Xiao Tian. E ele se pergunta o que havia acontecido para ele estar ali. O Prota vai até o porão, perguntando o que o traz para sua fazenda. Ele fala que está vindo retribuir aquele favor daquele dia, que ele havia dado alguns pacotes de miojo para ele e para o seu pai não passarem fome. O Prota acha isso meio estranho, porque afinal quem deu essa comida que ele está dando foi ele mesmo. Mas ele agradece e pergunta como que eles conseguiram tanta comida. E o garoto fala que, para ser honesto, ele achou isso no seu quintal e que provavelmente deve ter sido algum amigo do seu pai fazendo caridade, e que ele apenas queria retribuir o seu favor. Aproveitando o embalo, ele pergunta se estava tudo bem, ele lhe fazia uma pergunta. E o Prota manda desembuchar logo, que ele estava sem tempo. Ele ficou sabendo que foi aberto um novo mercadinho ali perto, e aparentemente eles ainda têm muito recurso em estoque, pedindo então o caminhão do Prota emprestado. O Prota fala que não tem problema, ele pode pegar a picape emprestada. E completamente sem jeito, o garoto fala que ele não tem carteira e que aquela loja fica num lugar muito isolado. O Prota finalmente entende que o que o garoto quer é que ele seja o seu Uber. Protinha então fecha a cara e pergunta se ele realmente está pedindo, além da picape, que ele também seja o seu motorista. E o garoto fica sem jeito e começa a falar que não vai incomodar ele por muito tempo, que nem é tão longe assim. O nosso Prota pensa que de qualquer forma ele estava planejando ir nesse mercado mesmo, então não tem problema dar uma carona pro garoto. Ele então lembra da força imensurável do seu cão de caça e diz para si mesmo que, como Xiaoi está em casa para proteger o lugar, ele pode ficar tranquilo em deixar a Han Han sozinha. O Prota então concorda em virar Uber do garoto, porém com uma condição, de que ele teria que voltar antes do meio-dia para poder dar tempo de fazer a comida para sua irmãzinha. O Tian ficou tão feliz que não sabia se agradecia ou se pedia desculpas pelo incômodo, enquanto o Prota fala que vai ali buscar a picape. O Prota então começa a conversar com a Han Han, dizendo para ela ser uma boa menina e ficar em casa, que ela não deve abrir a porta para estranhos. Ela fala que ele não precisa se preocupar, já que o pai está extremamente forte. E o Prota fica se perguntando por que ela decidiu mudar o nome do cão de guarda. O Prota toca em sua cabeça e fala que a partir de agora ela só deve usar o cão de guarda para situações emergenciais. Afora isso, acaba ficando muito perigoso. Ele também fala que vai aproveitar que vai estar num ponto de suprimentos e vai trazer alguns doces para ela. Ele puxa sua bochecha e ela começa a berrar, falando que não é mais nenhuma criança, que agora ela já tem 6 anos. O Prota então sai com o carro, e a garota que estava no banco de passageiro cumprimenta o Tian. E quando ela ia falar alguma coisa, o Prota toca em sua cabeça, falando que já estava na hora dela sair do carro e dar lugar pro tio. Enquanto eles saem, ela fica completamente irada, falando que eles nem deixou ela dar oi pro tio, chamando ele de bundão, que vai assistir os seus desenhos. Durante a viagem, o Prota começa a xingar, falando que a Han Han é uma tremenda boca de sacola. O silêncio toma conta da viagem, e para quebrar o gelo, o garoto pergunta ao Prota se a Han Han estava segura estando sozinha em casa, já que nesse mundo apocalíptico, as fazendas acabam se tornando alvos de ladrões, e que se isso não poderia deixá-la em perigo. O Prota pergunta por que eles iriam atacar sua fazenda que está caindo aos pedaços. Eles não têm dinheiro e muito menos comida. Mas o Tian fica curioso, perguntando se ele não havia deixado nenhuma arma para a garota se defender. Mas o Prota começa a rir, falando que a garota tem apenas 7 anos e que mesmo se ela tivesse uma arma, ela não saberia como usá-la. E além disso, o lugar mais seguro que ela poderia estar é naquela fazenda. Ele dá um sorriso de leve, falando que a fazenda dele tem uma cerca elétrica e quem é que se atreveria a tentar invadi-la? O Tian fala que isso deixa ele aliviado, e ficando em silêncio logo em seguida. Mas, de repente, ele puxa o seu celular e começa a digitar alguma coisa. O Prota percebe aquilo e acha extremamente suspeito. O garoto percebe que o Prota estava ali encarando, então guarda o celular e fala que estava com medo de não ter dinheiro suficiente, então apenas estava pedindo um pouco emprestado para o seu amigo. Mas isso não foi suficiente, deixando o Prota em estado de alerta. A gente então pula pra fazenda, onde o garoto estava imitando os personagens dos desenhos, junto ao seu cachorro, que, mano, com todo respeito, a partir de agora eu vou chamar de Jake. Ela se vira pra ele e fala que o Tian também havia mudado de cor e pergunta se ele também fazia parte do Esquadrão Arco-Íris, que faz parte do desenho. Porque afinal, a última vez que eles haviam se visto ele era verde, mas agora estava rosa. Imaginando ele todo de rosa, e cara, sinceramente, queria saber aonde que ela viu que o cara tá rosa.